Segundo o jornal espanhol Marca, Neymar ainda não renovou o contrato com o Santos, né? Tá aqui, ó, não renovou o contrato com o Santos, e o Flamengo pode entrar na briga pelo atacante, segundo o jornal Marca, lá da Espanha. Alguns jogadores do Flamengo, segundo o jornal, estariam tentando convencer o atleta a se transferir para o clube, com o objetivo de ajudá-lo a chegar à Copa do Mundo em 2026. Tá aí. Sinceramente, vou dizer uma coisa para você. Eu não sei, tem que ser muito sincero aqui como você sou. Eu não sei porque eu não tenho visto, vamos dizer assim, ações claras. Eu tenho visto muito as pessoas começarem a tentar fazer narrativas, que é a palavra que se gosta hoje em dia, né? Narrativas sobre o estádio, dizendo, não, vai custar muito mais caro do que ia. Não é verdade. Não ia haver dinheiro, isso ia impactar o desempenho esportivo do clube, que é uma forma que tem para você dizer, botar a torcida contra. Isso é óbvio, ninguém vai perder qualidade. Vai perder qualidade do estádio. Então, assim, é importante que a torcida, todo mundo saiba, assim, no final do ano passado, a administração do clube ainda, eu, à frente da administração, encaminhou um orçamento para o clube, na verdade, que ele era composto de duas partes totalmente segmentadas. Uma parte que era a administração do clube, como ele é hoje, e um projeto com um orçamento específico para o estádio, que não se comunicava com isto aqui, era independente. E isto foi solicitado que fosse dado ciência ao Conselho de Administração do clube e votado. Pela primeira vez desde o Conselho de 1992, que o Conselho de Administração deixou de analisar uma proposta de orçamento do clube. Eu não estou dizendo que ela poderia ser analisada e rejeitada, mas ela não deixou ser votada. Por acaso, o presidente do Conselho de Administração na época, da época, é o atual presidente do clube e não botou em votação. Porque disse que queria botar um outro, para votar em outro momento. Então, eu não sei o que vai ser trabalhado, como vão ser as narrativas que vão ser faladas, mas assim, dizer que não tem... a gente vai ouvindo as coisas aí, né, que falam aqui, falam lá no mercado, sai na imprensa, mas assim, eu poderia trazer até aqui para você, são caixas e mais caixas de estudos e de detalhe, de todos os detalhes, de vias de construção. Você acha, sinceramente, que na Prefeitura do Rio de Janeiro as pessoas iam dar sequência a uma coisa louca dessa, que se não fosse um projeto super embasado? Eu peço, sim, em defesa do estudo do que a gente fez, que se chame aqui prefeito do Rio de Janeiro, o seu staff todo lá, que ficou discutindo e analisando conosco sobre a qualidade do produto que a gente forneceu. A atual administração já falou no passado que acha que o Flamengo, essa é uma frase falada aí, não foi falada uma vez, foi falada diversas vezes, que o Flamengo é como uma Madonna, não deve ter um local só para se apresentar, ela deve fazer show em tudo quanto é lugar, não deveria ter uma casa, deveria ser que nem a Madonna. Eu acho que o Flamengo tem que estar visitando todo o país, como você falou, é o clube que tem participação nacional. Eu tenho assim, orgulho de ter sido, vamos dizer assim, a pessoa que mais insistiu, por exemplo, com o presidente Rubens, aqui do Rio de Janeiro, da FERJ, de tentar convencê-lo de transformar o Campeonato Carioca num campeonato nacional, fazendo com que aqueles jogos, não estou dizendo os grandes clássicos, mas fazendo os jogos do Flamengo com os clubes que não são os grandes clubes do Rio, que pudessem ser feitos espalhados pelo Brasil inteiro. Por quê? Porque é uma maneira que tem de você tornar essa torcida que está fora mais fidelizada, já que eles não têm oportunidade, como vão ser as narrativas que vão ser faladas. Mas assim, dizer que não tem... a gente vai ouvindo as coisas aí, né, que falam aqui, falam lá no mercado, sai na imprensa, mas assim, eu poderia trazer até aqui para você, são caixas e mais caixas de estudos e de detalhe, de todos os detalhes, de vias de construção. Você acha, sinceramente,
que na prefeitura do Rio de Janeiro as pessoas iam dar sequência a uma coisa louca dessa, que se não fosse um projeto super embasado. Eu peço, sim, em defesa do estudo do que a gente fez, que se chame aqui prefeito do Rio de Janeiro, o seu staff todo lá, que ficou discutindo e analisando conosco sobre a qualidade do produto que a gente forneceu. A atual administração já falou no passado que acha que o Flamengo, essa é uma frase falada, e não foi falada uma vez, foi falada diversas vezes, que o Flamengo é como uma Madonna, não deve ter um local só para se apresentar, ela deve fazer show em tudo quanto é lugar. Não deveria ter uma casa, deveria ser que nem a Madonna. Eu acho que o Flamengo tem que estar visitando todo o país, como você falou, é o clube que tem participação nacional. Eu tenho assim, orgulho de ter sido, vamos dizer assim, a pessoa que mais insistiu, por exemplo, com o presidente Rubens, aqui do Rio de Janeiro, da FERJ, de tentar convencê-lo de transformar o Campeonato Carioca num campeonato nacional, fazendo com que aqueles jogos, não estou dizendo os grandes clássicos, mas fazendo os jogos do Flamengo com os clubes que não são os grandes clubes do Rio, que pudessem ser feitos espalhados pelo Brasil inteiro. Por quê? Porque é uma maneira que tem de você tornar essa torcida que está fora mais fidelizada, já que eles não têm oportunidade, às vezes, de poder ver o Flamengo. Então, se você leva, você tem que levar o Flamengo para lá. Sinceramente, vou dizer uma coisa para você. Vai sair. Sinceramente, vou dizer uma coisa para você. Eu não sei, tem que ser muito sincero aqui, como eu sempre sou. Eu não sei porque eu não tenho visto, vamos dizer assim, ações claras. Eu tenho visto muito as pessoas começarem a tentar fazer narrativas, que é a palavra que se gosta hoje em dia, né? Narrativas sobre o estádio, dizendo, não, vai custar muito mais caro do que ia. Não é verdade. Como a Madonna, não deve ter um local só para se apresentar, ela deve fazer show em tudo quanto é lugar. Não deveria ter uma casa, deveria ser que nem a Madonna. Eu acho que o Flamengo tem que estar visitando todo o país, como você falou, é o clube que tem participação nacional. Eu tenho assim, orgulho de ter sido, vamos dizer assim, a pessoa que mais insistiu, por exemplo, com o presidente Rubens, aqui do Rio de Janeiro, da FERJ, de tentar convencê-lo de transformar o Campeonato Carioca num campeonato nacional. A administração já falou no passado que acha que o Flamengo, essa é uma frase falada, e não foi falada uma vez, foi falada diversas vezes, que o Flamengo é como uma Madonna, não deve ter um local só para se apresentar, ela deve como uma Madonna, não deve ter um local só para se apresentar, ela deve como uma Madonna, não deve ter um local só para se apresentar, ela A atual administração já falou no passado que acha que o Flamengo, essa é uma frase falada, e não foi falada uma vez, foi falada diversas vezes, que o Flamengo é como uma Madonna, não deve ter um local só para se apresentar, ela deve fazer show em tudo quanto é lugar. Não deveria ter uma casa. De verdadeiro que a gente possa acreditar, as pessoas que estão envolvidas tá meio... não tem a minha credibilidade, entendeu? Então eu, torço para que isso aconteça, que é bom para a torcida do Flamengo. É ruim para o Rio de Janeiro, né? Pelo Maracanã, pelo estádio do Vasco, que está ali do lado, quer dizer, vamos ter 3 grandes estádios numa zona. Não sei se isso vai ser bom para o estado. Temos que ter planos para que isso no futuro possa ser rentável para todo mundo. O Flamengo não tem estádio. O Botafogo também não tem. E foi a mesma coisa que foi com o Flamengo no Maracanã e com o Fluminense, tem com o Botafogo lá no hoje chamado Newton Santos. Então, é um espaço da prefeitura aquilo. Os governadores botafoguenses ou prefeitos, não sei, que hoje fizeram com que o Botafogo tenha acesso àquilo. E o Flamengo ganhou teve as maiores conquistas sem estádio. Então,
O estádio está lá na Gávea para base, treinar e tal. Não é com o estádio que você ganha título. A gestão passada de nada. O próprio BAP falou no dia 3 de maio do ano passado que ele também não faria o estádio. Usar a gestão passada de nada. O próprio BAP falou no dia 3 de maio do ano passado que ele também não faria o estádio. Só faria o estádio se fosse uma SAF. O próprio BAP falou no dia 3 de maio do ano passado que ele também não faria o estádio. Só faria o estádio se fosse uma SAF. Ele falou isso no dia 3 de maio, há um ano atrás. Ele mudou essa perspectiva um pouco mais de um mês, no dia 27 de junho, de decidir jogos na Copa do Mundo de 26 é o Vinícius Júnior. O Neymar vai chegar na Copa, se ele estiver bem, e for pra Copa, o bem do Neymar não vai ser mais aquele bem que nós já conhecemos, gente. Ele teve muitas contusões e essa de ligamento cruzado, ela limita movimentos. Não tem que discutir. Limitou de todo mundo. Limitou o espaço, os movimentos de todas as pessoas que operaram o ligamento cruzado. Eu acabei, faz 2 meses, vai fazer 2 meses que eu coloquei uma prótese no meu joelho esquerdo, que eu carrego desde a época de jogador de futebol. Ligamento cruzado é uma das piores lesões que tem para um jogador, e a cirurgia é uma das mais agressivas que existe. O cara volta e não volta do jeito que ele era. Ele pode fazer ao auge de novo. Cara, falar não acontece nada. Você tem que mostrar na prática, você tem que ver. Você tem que ver. Depois que mostrar na prática, você fala, opa, dá para acreditar. Falou. Meu, quantas vezes ele já falou? Quantas vezes ele já falou que ia arrebentar na Copa do Mundo, gente? Quantas vezes ele já falou que ia ser campeão do mundo, que o Brasil iria levar o Brasil ao Hexa e blá 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 blá. Quantas vezes? Não é só ele, eu tô falando do Neymar, né? Sim. Mas uma grande atuação do Neymar, grande atuação, não vale jogar. Lá jogando na Arábia Saudita nem vale, porque não jogou. Na Europa, qual foi o grande jogo dele? O grande jogo. Que ele foi protagonista, decisivo, matou a pau. Ninguém lembra, tem que fazer uma pesquisa detalhada, porque não acontece há muito tempo. Cara, o cara tá sempre machucado. Não é de hoje, gente. Vou repetir. 5 anos que ele ficou, né, no PSG, todas essas temporadas, ele não fez, em nenhuma delas, 30 jogos. O máximo foi 27, 29, 25. Isso aí. Aí acham que um passo mágico, ele vai agora jogar os 60, 70, 80 jogos que o time faz aqui no futebol brasileiro. Ou boa parte disso. Metade, bota metade. 40, 35. Será que vai conseguir? Rapidinho. Você acredita que o Neymar joga ou não? Porque pra mim, eu tenho muita dúvida. Naquela época, quando o Neymar começou, também era um gênio. Hoje, ele é um gênio cansado tentando se recuperar. O corpo do Neymar tá dando sinais de que já não aguenta mais. E um monte de gente aí pagando pau, parecia final da carreira dele, né? A festa, parecia que ele tinha encerrado a carreira. Não! A verdade parecia que ele tinha ganhado a Copa do Mundo. Não! Ele vai ser mesmo que o Neymar tem preparo físico pra jogar, porque talento ele tem fora e dentro do campo. Eu acho que o preparo físico é o menos importante no meio disso tudo, entendeu? Eu não acredito, Souza? Eu não acredito que um jogador de futebol que fez cirurgia, eu fiz 3 da dele. Então preparo físico pra mim não foi... Mas inegavelmente, ele é fora de série em termos de jogar futebol. Só que eu quero que o povo brasileiro saiba que ele não é o mesmo jogador, não é o mesmo atleta, principalmente. A quantidade de condições seguidas que esse menino teve é muito grande e isso tirou alguma coisa maior dele de capacidade. Agora, eu acho que o retorno dele, ele deve estar pensando o seguinte, eu tenho que retornar para minha casa, que é o Santos. Por quê? Porque eu vou receber todo o carinho do mundo e eu necessito desse carinho. Ele nem inscrito num campeonato da Arábia, ele foi rejeitado. Com tudo que ele ganha, com tudo que ele é capaz, ele foi rejeitado porque joga muito pouco. Então eu gostaria de ver por quê? Porque eu vou receber todo o carinho do mundo e eu necessito desse carinho. Ele nem inscrito num campeonato da Arábia, ele foi rejeitado. Com tudo que ele ganha, com tudo que ele é capaz, ele foi rejeitado porque joga muito pouco. Então, recuperação para ele. Ele tem 6 meses, porque ele só fez um contrato de 6 meses. Penso eu que ele está pensando no seguinte, me recupero no Brasil, recebo todas as homenagens, todo o carinho, volto à seleção e faço uma boa Copa do Mundo.
Então ele vai usar o Santos vai usá-lo como garoto propaganda, ele vai usar o Santos para se recuperar moralmente, tecnicamente e fisicamente. Não cobre o Neymar pelaquilo que ele foi. Ele tem já 33 anos de idade, faz uns 2, 3 anos que ele não joga na sua essência, está sempre machucado. Então, que você tirava alguém, não? Olha, é simples falar. Aquele time jogava coletivamente. E muitas vezes o Neymar joga individualmente. Agora, eu acho que ele era superior, sim, a alguns jogadores da seleção de 70 ofensivo. Tem um quadro assustador das contusões do Neymar de 2022 para cá. De 2022 para cá, ele jogou 22 jogos, gente. Acabou a Copa, até hoje ele fez 22 jogos apenas. Por quê? Porque se contunde. Entendeu? Então, a minha grande dúvida, a minha expectativa, que o Neymar continua sabendo jogar muita bola, que vai fazer espuma aqui no Brasil, eu não tenho dúvida. Eu só não sei quanto tempo. Bati aqui na madeira porque não é decididamente o que eu quero. Mas vai que ele sofre uma outra contusão muscular. Ele vai jogar quantos meses pelo Santos? Física. O corpo do Neymar está dando sinais de que já não aguenta mais a rotina de um jogador profissional. Jesus, não é que o Jorge Jesus diz que ele não tem condição de jogar. Ele não tem condição de acompanhar os jogadores que estão inscritos no campeonato e que estão jogando muito bem. O Al Hilal está voando lá. Então, entre tirar um jogador que está voando e colocar o Neymar, que ainda está precisando de ritmo, o Jorge Jesus preferiu não fazer isso, até porque ele ia ter que tirar um estrangeiro, já que a cota máxima de estrangeiros lá no Al Hilal está cumprida. Situação do Neymar. Segundo o jornal espanhol Marca, Neymar ainda não renovou o contrato com o Santos, né? Tá aqui, ó, não renovou o contrato com o Santos, e o Flamengo pode entrar na briga pelo atacante, segundo